Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do Brasil ou de qualquer lugar aí do mundo. Hoje nós vamos continuar com a carta 2 do estudo do livro Cartas de Cristo. Me desculpem por não por demorar para postar mais vídeos. Eu fiquei muito doente, eu peguei a gripe das superpoderosas aqui e demorou para eu me recuperar, e depois aconteceu um monte de problema técnico. Foi ridículo, eu nem sei como explicar que foi acontecendo as coisas e eu não conseguia postar, mas estamos de volta, firme e forte. Vamos continuar os estudos da carta 2, falando do primeiro milagre que Jesus fez, milagre. E vamos então tentar entender como que esse milagre funciona. Jesus. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. Num impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até em casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com a minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. "Você é médico?" perguntou-me. Respondi que não havia recebido uma formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, de pedra grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido dizendo: "Este homem diz que pode ajudar nosso filho." Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me dizendo que ele estava aflito e muito zangado. "O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas e ele culpa a Deus pela doença do garoto." Miriam começou a chorar. "Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas caíram sobre nós?" perguntou-me. "Tranquilize-se", disse-lhe. "Logo verá que seu filho ficará bem novamente." Ela olhou-me com dúvidas, mas ela é fome até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer? Se o médico havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz. O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai, vida fluiria pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Desta forma o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos, e o poder vertendo para o seu frágil corpo. Foi inundado por uma alegre gratidão. O Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram o acor do seu filho mudar, do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou-se e ao olhar para mim dizendo claramente: "Agradeço. Estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer." Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado,
mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente a água. Eu sorri e disse: ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos, consoladores, que o garoto estava curado, e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Então, pessoal, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Ele encontrou a dona Miriam na rua, muito triste, e foi à casa dela. Ela o convidou à casa dela para ver o seu filho, que era um único menino de uma família cheia de meninas. E que todos os familiares estavam muito preocupados porque o menino estava a ponto do falecimento. Então, Jesus foi à casa dessa dona Miriam, e pela primeira vez ele usou o poder do Pai Poderoso através dele para fazer aquela cura. Lembremos especificamente, Jesus fala que o poder do Pai Poderoso passou por ele, o usou para que ele conseguisse fazer aquela cura. O Pai, ele trabalha através de nós. Nós não fazemos nada. Ele nos usa. E para melhor servi-lo, o que temos que fazer? Nos purificar de nossas limitações, de nossas crenças limitantes. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus queria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro, só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar.
Eu vi dentro de todas as coisas do mundo. O que a gente pode comentar nesse episódio? Olha como é o pensamento do Zedequias. Ele relacionava a doença do filho dele com os pecados que ele mesmo teria cometido. Então Jesus senta e começa a sua explicação. Ele começa falando que Deus não é aquele Deus que pune, um Deus que castiga, que é ainda uma crença da maioria da população cristã. Acredita nesse Deus que vai te castigar. Ele fala que não, que Deus ele é puro amor, ele não está sentado no trono como os reis humanos. Isso é a humanidade que impõe. Não é Deus. Deus é protetor, Deus é amor, Deus só quer o melhor para você. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Jesus: não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o ar está em todo lugar, ainda que não possa o ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens do céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor e que é forte. E agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo, caso contrário não teria lugar na terra, não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante do que o seu corpo. Jesus: ao que eu respondi: a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente, ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, movimentar-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz, e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo o seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim, porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o crescimento das crianças. Vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertida em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaremos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados, propositalmente, de forma expressa para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Então, pessoal, aqui o Jesus deixa bem claro que o que acontece? A mente ela é mais importante que o nosso corpo físico. O porquê disso? Porque é a mente que nos conecta à consciência universal, Deus, Pai, Mãe, o que você quiser chamar. É a nossa mente que nos conecta a Ele. O que acontece é que com os nossos condicionamentos individuais perante essa realidade que a gente vive, formam véus, formam camadas que bloqueiam a nossa comunicação pura com essa divindade. Então acabamos agindo com a nossa mente humana, tentamos tomar posse de nossa vida e
fazer o que a gente acha que tem que fazer. Mas todos esses pensamentos, o que a gente acha que a gente tem que fazer, são pensamentos condicionados. Condicionados como? Desde que a gente nasce, nós recebemos informações de nossos pais, da sociedade, regras de como agir, e isso vai nos condicionando a viver aquele. Não é ruim, tá? É isso que nos permite viver maravilhosamente essa experiência. Porém, também é o que nos limita. Você, para se comunicar, para funcionar como um veículo de Deus, permitir que Ele dirija a sua vida e pare de tentar dirigir a sua vida por você mesmo, você tem que se abrir e tentar eliminar essas crenças, as nossas crenças, o que a gente acredita, os dogmas que foram impostos a nós. Vamos colocar aqui assim, essas crenças, elas nos fazem julgar. Toda vez que a gente acredita em algo, nós nos posicionamos. Por exemplo, o fato de eu gostar de cor rosa coloca as outras cores na minha vida em uma posição inferior, certo? Então, essa já é uma limitação. Às vezes, o carro que eu quero, da mesma forma que eu quero, ele pode estar em verde. E eu não vou querer aquele carro por causa da cor, mas ele tem todas as funcionalidades que eu estava procurando, ele só não é da cor que eu gosto, entendeu? Mas, e tudo na vida funciona assim, a gente julga tudo sendo bom ou ruim, certo ou errado. E quando a gente faz isso, a gente se limita. Tudo que a gente julga errado, nós não olhamos, nós ignoramos. E às vezes a solução está ali, naquele errado. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico até que comecem a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início, o meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não é a mãe. Ela é apenas testemunha de tudo o que ocorre dentro dela desde o momento em que seu marido tem estado com ela e plantado sua semente para se juntar ao dela. Deus faz todas as coisas de longe. Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não! Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, vida inteligente e amorosa, dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem este amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai. Faz com que as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem, que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo, então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é obra do Pai, que está ativo dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo que eu disse a vocês essa noite? Hoje viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não.
Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Olha a explicação de Jesus. Ele explica que todas essas coisas maravilhosas, gente, e tem lógica. Como que pode o Big Bang, algo desorganizado, uma explosão, gerar tudo tão organizado? Eu não estou falando que o Big Bang não existiu. O que eu estou falando é que o Big Bang é parte de uma consciência maior. Aquela explosão, ela foi consciente, ela veio da consciência. E olha como os nossos corpos são formados. Como que a gente pode negar a maravilha da vida? Cada planta que cresce, os pássaros, os animais, esse amor que a gente não consegue explicar. Como que você já nasce sendo amado? Olha como tudo é divinamente criado. A mulher produz o leite quando a criança está para nascer, para alimentá-la, para supri-la. Tudo é muito bem pensado para satisfazer todas as nossas necessidades. O que eu consigo ver é que Jesus, primeiramente, antes de continuar com as explicações de como nossas criações interferem na nossa realidade, ele precisa explicar essa divindade. Gente, nós não podemos duvidar do nosso Deus Todo-Poderoso, de como viemos, da perfeição divina. Porque as curas que Jesus fazia, as curas que muitas pessoas são capazes de fazer, elas são totalmente dependentes da fé, não só da pessoa que recebe, mas da pessoa que está sendo ali usada como instrumento. Não é ela que está curando, mas ela está abrindo seu campo, se permitindo ser instrumento daquela cura. Só que para você se permitir, você tem que acreditar 100%, você não pode ter dúvida. Bom, pessoal, esse é o final da carta 2, tá? Agora a gente vai começar a carta 3. Como eu falei para vocês anteriormente, carta 2, carta 1, a gente ainda está mostrando como Deus é maravilhoso, como as coisas são perfeitamente feitas, para nós começarmos a poder abrir, expandir o nosso conhecimento, a nossa consciência. Então, entender como nós criamos a nossa realidade, como nos foi permitido criar a nossa realidade com a nossa individualidade. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando dos estudos. Por favor, deixe seu like, joinha e se inscreva no canal. E eu tô muito excited para ir pro Brasil e ficar aí um tempo, vou ficar aí uns 4 meses. Adoro vocês, tenham uma ótima semana. Beijos!